Aleluia! A paz do Senhor, queridos. Vocês estão bem? Glória a Deus. Eu estou aqui muito feliz por mais essa oportunidade de poder ministrar a vocês. Vocês sabem que toda vez que nós subimos aqui para entregar algo da parte de Deus para vocês, algo é requerido de nós, amém? Uma responsabilidade muito grande cai sobre nós, porque nós estamos alimentando o povo de Deus, amém? Então nós fazemos isso com muito temor e tremor, amém? Aleluia! Eu vou falar um pouquinho hoje sobre um assunto que eu adoro, que eu amo, que é o assunto que eu me encontrei, que é a realidade da nova criação, mas numa outra vertente nessa noite. E eu gostaria de indicar para vocês essas duas leituras que tem muito a ver com o que eu vou falar, que é sobre o novo nascimento e bem-vindo à família de Deus. Então, passa lá na livraria, compre o seu livro e seja ricamente abençoado. Amém? Glória a Deus. Olha aí, meus músicos. Aleluia. Queridos, você sabe que eu amo falar sobre o novo nascimento. Eu amo evangelismo, falar sobre essas coisas. Eu fico muito feliz quando as pessoas aceitam Jesus, quando ela vem aqui na frente, ela recebe Jesus, evangelismo de rua. Mas, queridos, não existe nada que me deixa mais completa e satisfeita do que falar sobre o que acontece depois. Porque você sabia que existe algo que acontece depois que você recebe Jesus? Como diz o meu amigo Osmar, que eu falei, ele está assistindo e eu falei para ele que eu ia falar isso. Existe algo que acontece da ponte para cá. Você sabia disso? Que você veio aqui, você levantou a sua mão, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Naquele exato momento você foi salvo. Você saiu do reino, do império das trevas, aonde você era dominado pelas suas emoções, por Satanás. Você não poderia simplesmente deixar de pecar porque você queria. Você não conseguia. Você estava debaixo daquele império. E aí você foi transportado para o reino do Filho do amor de Deus e você acha que acabou. Não, querido. Uma vida abundante começou para você nesse exato momento. E é sobre essa vida que eu quero falar com você nessa noite, amém? Aleluia, aleluia. Abre lá, 2 Coríntios 5,17. Glória a Deus, aleluia. Nascer de novo é muito bom, queridos. É muito bom estar com Deus, andar com Deus, ter essa nova vida atuante em nós, amém? E diz assim, colocou? Ah, não está aparecendo aqui? Deixa eu abrir aqui então. Aleluia. Deus é bom. Dá um glória a Deus aí, gente. Eu estava aqui confiante que eu ia ler ali na televisão. 2 Coríntios 5,17. Vamos lá, e diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que se fizeram coisas novas. Quem aqui está em Cristo? Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. A partir do momento que você aceitou Jesus, uma nova natureza. Você faz parte agora de uma nova natureza. Deus te fez um ser completamente novo. Você não foi repaginado, você não foi colado. Você foi feito uma nova criatura. Sabe, aquele velho homem com os seus velhos hábitos, maus hábitos, com os seus vícios, com os seus pecados, morreu. Ele não existe mais. Você é um ser novo, uma nova criatura foi feita a partir do momento que você entrou para esta grande família, querido.
Sabe que muitas vezes, antes de eu conhecer essa palavra maravilhosa que libertou a minha vida, que me trouxe a consciência de quem eu sou hoje, eu achava que, eu já falei aqui algumas vezes sobre isso, que eu ia para a igreja, aceitei Jesus, eu sentia de vez em quando a unção na igreja, e estava tudo bem, eu tinha que viver a minha vida, Deus tinha que viver a dele, e era isso. E quantos, queridos, quantas pessoas não vivem a sua vida assim? A religião ensina isso. Não ensina que você precisa ter conhecimento da palavra. Muitas delas nem estimula tanto as pessoas a lerem a Bíblia. E você sabe que é através da leitura da palavra que você vai conhecer realmente quem você é. O que Deus tem reservado para você, você vai encontrar na sua palavra. Esse é o manual de vida para mim e para você. A partir do momento que nós entramos para essa família, que nós estamos vivendo essa nova vida, existe um manual que nós devemos seguir. Quantos aqui não já compraram alguma coisa e vem lá um manual enorme? Quando você compra um carro, por exemplo, eu nunca tinha visto. Quando a gente trocou de carro, depois do Celta, que a gente pegou o Ford Ka, eu vi um manual lá no porta-luva. Eu nunca tinha visto manual de carro. Eu não sabia que vinha manual no carro. Porque na minha cabeça, todo mundo que tem um carro já sabe que o carro faz, né? Para que precisa do manual? Mas o carro também tem manual. E você sabia que você também tem um manual para a sua vida? Para essa nova vida que você recebeu em Cristo Jesus. E o manual é a palavra de Deus. É essa palavra que vai nortear a sua vida. Eu não estou sabendo lidar com tal situação. Eu não estou sabendo lidar com o meu marido. O manual tem a resposta. Eu não estou sabendo lidar com o meu filho. O manual tem a resposta. Eu não estou sabendo lidar com as minhas finanças, com as minhas emoções. Eu não estou sabendo lidar com as pessoas. O manual tem a resposta. Todo criador, quando ele faz a sua obra, ele tem um manual. O cara que criou o carro, ele fez um manual. Então, soltar alguma peça lá, você vai lá no manual, você vai saber para que serve, aonde que vai aquela peça. Com Deus não seria diferente, querido. Ele é o nosso criador, ele nos fez. Então, ele iria criar um manual para que nós pudéssemos consultar esse manual, se nós estivéssemos com algum problema ou alguma falha. Amém? Aleluia! Deus é muito perfeito, muito maravilhoso. E eu amo isso em Deus. Então, deixa eu continuar aqui. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Quem aceitou Jesus é uma nova criatura. Aquele velho homem e seus velhos vícios e hábitos ruins já morreu. Amém? Então, eu queria falar um pouquinho com vocês nessa noite sobre isso, sobre essa nova vida. A vida que nós recebemos depois deste ato maravilhoso que é aceitar Jesus. O que é aceitar Jesus? Todo mundo aqui já aceitou Jesus? Existe alguém aqui que não aceitou Jesus ainda? Então, queridos, lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 9, ele fala um pouquinho sobre o que é aceitar Jesus, crer no coração e confessar com a boca. Vamos abrir lá? Vamos ler? Eu vou ter que ler aqui. Aleluia. E diz assim, portanto, Romanos 10, 9. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então nós aqui estamos todos salvos, amém? Aleluia, glória a Deus, vamos todo mundo para o céu, oh maravilha. Bom demais, né, gente? Saber que nós temos um destino. Saber que nós não estamos aí soltos, alheios à vida como as pessoas do mundo estão. Vivendo a sua vida como se não houvesse amanhã. Mas o amanhã vai chegar. Mas nós estamos salvos, queridos. É maravilhoso demais a obra da redenção. Eu amo esse assunto, eu amo falar sobre isso. Eu amo o entendimento da obra redentora de Jesus Cristo. Porque assim como você... Só você sabe a vida que você vivia. Só eu sei a vida que eu vivia. Aonde eu estava. O que estava reservado para mim. Mas o Senhor veio, interviu no meu caminho e mudou a minha história. Amém?
Aleluia. Sabe por quê, querido? Se a obra redentora de Jesus Cristo fosse só para nos levar para o céu, já seria maravilhoso. Já seria perfeito. Não já? Morreu, vai para o céu, oh glória, amém, aleluia. Mas não. Existe uma vida abundante que Jesus Cristo veio deixar para nós. Ele não só veio nos salvar para que quando a gente morrer a gente for para o céu, mas não, Ele veio nos deixar aqui um modelo de vida a viver. E Ele veio, queridos, deu o seu Espírito para nós. E Ele está morando dentro de nós. E é esse Espírito que faz com que hoje nós pudéssemos desfrutar dessa vida maravilhosa, abundante que Ele tem para nós. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz assim, lá em João 10:10. Abre lá. Como é bom estar com Deus. Como é bom fazer parte dessa grande família. Sabe que outro dia eu estava pensando sobre isso. Senhor, você é tão bom que Jesus, se você tivesse vindo aqui só salvar a gente, já estava bom demais. Já estava bom demais, porque todos nós já estávamos meio caminho andado para o inferno, querido. A gente já ia direto, sem escala. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, por sua obra redentora, amém? Aleluia. E diz assim, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em outras versões diz assim, Jesus disse que veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Existe uma vida abundante e plena em Deus, reservada para todos aqueles que são seus filhos. Quem é filho de Deus aqui? Ah, queridos, existe uma vida plena esperando por nós, nessa terra, para que nós vivamos intensamente tudo aquilo que Deus conquistou para nós. Aquilo que eu já tinha falado para vocês aqui. Nós não aceitamos somente Jesus para ficar por isso mesmo. Deus tem muito mais para nós. Você sabia que a palavra sozo, que é o sozo de Deus, tem muita coisa envolvida nisso? Tem muita coisa, queridos. Deus não veio somente para nos salvar. Ele veio para nos dar vida em abundante, prosperidade, saúde divina. Tem muita coisa para nós, querido. Muita coisa, muita coisa. Abre lá comigo em Romanos, no capítulo 6, no versículo 4. Aleluia, aleluia. Nós vamos viver essa vida abundante, queridos, que Deus tem preparado para nós, amém? Romanos capítulo 6, versículo 4 diz assim: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que com Cristo... Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Existe uma vida abundante para que todo aquele filho de Deus possa desfrutar dessa vida. E para que nós possamos, queridos, viver essa nova vida que Deus tem reservado para todos aqueles que estão aliançados com Ele nesse novo nascimento. Eu quero falar para vocês hoje sobre 5 características que acompanham essa nova vida, amém? Aleluia. Nossa, os músicos fazem falta aqui, viu? Dá um... Aleluia. Antes disso, eu quero ler para você em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 10. Abre para mim aí, por favor. Colossenses, capítulo 3, no versículo 10. Antes de eu falar para vocês sobre as características que acompanham essa nova vida. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nós estamos sendo, queridos,
amadurecidos o tempo inteiro. Quando nós nos expomos a essa palavra, o amadurecimento, a realidade de quem nós somos vai ficando cada vez mais evidente para nós, conforme nós vamos nos expondo a essa palavra, entendendo que hoje na nova aliança nós temos algo, Jesus conquistou algo para nós, Ele tem algo específico preparado para nós. E essa vida, queridos, ela não pode ser vivida de qualquer maneira. É uma vida que precisa ser vivida com responsabilidade, com temor, com tremor, porque nós somos representantes de Deus nessa terra. As pessoas olham para nós e logo elas vão dizer: é crente? Não baseado no que a gente está dizendo, mas baseado nas nossas atitudes, baseado na nossa postura, baseado naquilo, queridos, da maneira como nós nos portamos, da maneira como nós vivemos. As pessoas estão vendo Cristo em nós. A partir do momento que você decide viver plenamente a vida que Jesus conquistou para você, as pessoas estão assistindo a sua vida. Nós não podemos tomar decisões, queridos, somente baseado naquilo que nós queremos. Fazer simplesmente a nossa vontade, aquilo que deu na nossa telha. Não, nós não temos mais um livre-arbítrio. A partir do momento que você aceitou Jesus, você veio para essa vida, entregou a sua vida a Cristo, o seu livre-arbítrio acabou. A sua vida agora é nele, você está nele. É Cristo que rege a sua vida, é Ele que conduz a sua vida, as suas decisões. Tudo aquilo que a gente for fazer precisa estar pautado na palavra. Nós precisamos ter consciência dessa vida abundante que Jesus deixou para que nós pudéssemos viver. E não é mais só sobre nós, é sobre Ele. A Vivi sempre fala sobre isso, não é sobre nós, é sobre Ele. As pessoas que olham para a sua vida, as pessoas do seu trabalho, seus amigos do seu trabalho, os amigos da sua faculdade, quando eles olham para você, eles podem dizer que você é crente? Que você tem atitude de um cristão? A sua maneira de pensar, a sua maneira de se portar, a nossa conduta diz muito sobre o Deus que nós servimos. Aleluia, aleluia. E eu quero falar com você 5 características que acompanham essa nova vida. E a primeira é sobre mudança de mentalidade. E quando nós falamos sobre mudança de mentalidade, nós não estamos falando somente na área das finanças. Porque quando se ouve essa palavra mudança de mentalidade, os verbianos, por exemplo, a gente já pensa logo na prosperidade, né? Nossa, eu era pobre, eu não sou mais pobre. Não, queridos, não é só isso. A mudança de mentalidade está associada à maneira como você se vê, como você se porta. Aleluia! Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Quando você nasce de novo, o seu espírito é recriado. Ele recebe a natureza e a vida do Pai. Mas a mente que tem mantido o seu espírito em cativeiro é a mesma velha mente. E é por isso que você precisa renovar a sua mente com a palavra. Porque a partir do momento que você renovar a sua mente com a palavra, se expor à palavra de Deus, a sua mentalidade, a forma como você se vê, vai mudar. E quando você muda a forma que você pensa sobre você mesmo, tudo muda. Sabe por quê? Porque antigamente nós achávamos que nós éramos bichinho de Jacó antes de conhecer essa palavra. A gente achava que a gente era um pobre coitado, que você tinha que chorar muito, né? Tem várias músicas aí, vai chorando, gemendo, para você conquistar alguma coisa da parte de Deus. E através dessa mudança de mentalidade, entendendo nessa nova vida que eu tenho, a minha maneira de pensar tem que mudar. Eu preciso entender que Deus me ama, Jesus me ama, eu sou abençoada.
Deus tem um plano e Ele conta comigo para realizar esse plano. E qual é o plano? Reconciliar o mundo com Deus. Ir para o céu e levar o máximo de pessoas comigo. Ah, querido, a mudança de mentalidade, ela precisa estar o tempo todo operante na nossa vida. E sabe que não é por osmose? Não é igual fruta madura que cai em cima da cabeça? Não, dá trabalho. Dá trabalho porque às vezes, é difícil você largar um pensamento que foi implantado na sua mente, desde que você era criança, desde que você era pequenininho, aquilo é falado para você e quando você cresce, você conhece a Deus, você vem para essa palavra e de repente falam para você que você é próspero. Dá um bug. Aconteceu comigo. Hoje mesmo eu estava conversando com a Vivi sobre algo. E eu estava falando para ela que eu queria comprar roupa nova para eu passar o Natal e o Ano Novo. E ela falou para mim, isso é coisa de pensamento de antigamente. Hoje em dia não precisa mais não. E aí depois eu fiquei refletindo sobre aquelas coisas que ela falou e eu falei, é verdade. Porque na minha família, eu só ganhava roupa nova no Natal e no Ano Novo. Mentalidade de pobreza, de miséria. Eu só vou ter direito a roupa nova 2 vezes no ano? Não. Hoje, nessa nova natureza, entendendo essa nova vida, com a mente renovada pela palavra, eu entendo que eu sou próspera, eu sou abençoada. Se eu quero uma roupa nova, eu vou comprar, não importa se é Natal ou é Ano Novo. Não importa se não é Natal ou se não é Ano Novo. Eu quero, eu vou lá e eu compro. Acabou. Mas dá trabalho renovar a mente, dá trabalho mudar esse tipo de pensamento. Por quê? Porque foi implantado lá quando eu era criança. Lá atrás, há muitos anos. Não muito. Mas sabe, queridos, que outro dia até o pastor estava conversando comigo sobre isso, falando que ele, até hoje, ele precisa se esforçar para mudar a mente em relação a algumas coisas. Não é fácil, de vez em quando a gente se dá por conta, a gente está voltando. A gente está voltando sem querer para aquele lugar, aquele pensamento de que eu não posso, de que não vai dar, o meu dinheiro não vou conseguir comprar. Mas a mudança está aqui. É uma nova vida. É uma nova vida. Então, se Deus... Outro dia eu vi um exemplo que falava assim, o que você acha que é mais fácil? Para quem é mais fácil? Um morador de rua pegar e falar assim, olhar assim para o pastor Edson, para Vivi e falar, que casal próspero, rico, abençoado, eu quero ir morar na casa de vocês. Eu quero ser filho de vocês. É difícil, não é? Vai dar trabalho. Não é uma coisa que você fala assim, sim, gente, não tem como. E o que Deus fez conosco, querido, não estou falando que a gente é morador de rua, tá bom? Eu estou tentando lembrar o exemplo, eu esqueci a outra parte. Que ele fala que é mais fácil, para entender essa questão da adoção, de um filho adotivo, um filho órfão, uma criança órfã, ela escolher a família que ela vai morar, a família que vai adotar ela, parece ser um pouco mais complicado, mas o nosso caso foi ao inverso, Deus escolheu nos adotar. E com essa adoção, nós temos direito a tudo aquilo que o Pai tem. Nós temos direito a tudo aquilo que Deus tem colocado na mesa, está disposto para os filhos, independente se ele é adotado ou não. Você entendeu minha linha de raciocínio, né? Que eu queria contar. Sabe? E com essa mudança de mentalidade, eu entendo hoje que o meu Pai me adotou. Eu não poderia fazer nada, mas Ele fez tudo. E Ele me colocou na sua família. E você sabe que quando alguém entra na família, ela vai ter os mesmos direitos e os mesmos privilégios que todos os outros? Foi isso que Ele fez conosco.
Ele nos colocou na sua família e Ele nos deu os mesmos direitos e os mesmos privilégios que o filho dele tem. Aleluia! É bom demais pertencer a essa família, querido. A família de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. E como eu estava dizendo aqui, quando você nasce de novo, o seu espírito é recriado, ele recebe a natureza e a vida do Pai, mas a mente que tem mantido o seu espírito em cativeiro é a mesma velha mente. E ela tem estado conformada com as coisas deste mundo até o momento que você aceita Jesus. Até o momento que você decide renovar a sua mente com a palavra. Agora a mente precisa entrar no domínio do espírito recriado através da palavra. Você está vendo que dá trabalho? E como que essa mente recriada, ela vai entrar no domínio dessa nova natureza? Me expondo a palavra. Lendo, meditando, ouvindo, falando sobre ela. Estando em contato com essa palavra. Aleluia! O próximo tópico é o caráter transformado. E diz assim, o versículo era Romanos 12:2, que eu já li no começo, tá bom, gente? Obrigada. Então, o segundo tópico que acompanha essa nova vida em Cristo Jesus é o caráter transformado. Deixa eu ler para vocês o que define caráter. O caráter é o que define personalidade e a índole de uma pessoa. O conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa é que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade. O seu caráter, os seus valores e a firmeza moral definem a coerência das suas ações, do seu procedimento e comportamento. Deus usa a sua fé para moldar o seu caráter. Você sabia que você precisa agir em fé muitas vezes para o seu caráter ser transformado? Porque você vai precisar pôr força em algumas áreas. E exige fé. Mas tem a graça. Aleluia. A graça de Deus é aquela que nos habilita, queridos, a fazer coisas que sozinho nós não conseguiríamos. Sabe por quê? O caráter é aquilo que você nasce com ele, é seu. Mas quando você vem para Jesus, ele pode ser transformado. E ele vai ser transformado através da palavra, através da exposição da palavra. Então eu aceito Jesus, eu vou morar no céu, mas a minha vida tem que mudar. A minha conduta tem que mudar. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que traía a esposa, não traia mais. Caráter, mudança de caráter. Aquelas coisas que eu fazia que não agradava a Deus, eu vou ter que mudar. Eu vou precisar da ajuda do Espírito Santo para mudar. Aqueles velhos hábitos, vícios, precisam ser mudados. Mas como que eu vou mudar tudo isso? Sozinho eu não vou conseguir. Não mesmo. Mas tem o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. O que significa a palavra fraqueza? É a dificuldade de ter resultados. Eu estou tentando fazer isso na minha força e eu não consigo. Espírito Santo, me ajuda. Eu não consigo parar de mentir, Espírito Santo. Eu tenho esse problema. Eu preciso parar de mentir, mas eu não consigo. Aí entra a graça. O Espírito Santo vai te ajudar, querido. Vai te ajudar. Eu sei porque eu vim de uma família onde a mentira é o hábito de todo mundo. E mentira besta. É verdade ou mentira? É verdade. Essa parte é verdade, porque ele é da minha família. Na nossa família, queridos, mentir, tá tudo bem. É normal. É normal mentir. E você, como aquilo que eu falei, você vem desse contexto, com essa mentalidade, porque você sabe que o que vai forjar você é ali o seu círculo familiar, o âmbito onde você cresceu. Não tem como, você vai pegar coisas, né, da família, que vão sendo ensinado, que vai sendo implantado em você. É como se fosse uma folha em branco quando você nasce, quando você vai crescendo. E aí é como se fossem carimbos que vão carimbando,
né? Aí pai, mãe, tio e tia, primo e prima, e pai, escola, e vai indo. E existem coisas que estão tão implantadas em nós, que quando nós viemos para Jesus, quando a gente vem para essa nova vida, dá um choque, e você fala, meu Deus, eu não posso mais fazer isso. Porque você começa a fazer coisas, e aquilo começa a te incomodar de uma forma que não te incomodava antes. Mas como eu já falei aqui num outro momento, em outra mensagem, de que essa é o verdadeiro resultado de que você nasceu de novo, de que você é uma nova criatura. É que quando você vai tentar fazer coisas que você fazia antes e você não consegue fazer mais, essa é a prova de que você nasceu de novo, de que tem alguma coisa acontecendo aí dentro, tem uma nova vida aí dentro. Porque, queridos, eu não sei, eu gosto muito de conversar com as pessoas que são nova convertida, e eu falo, e aí? Eu sempre pergunto sobre isso. Você consegue fazer alguma coisa que você fazia antes? E a pessoa fala, não consigo, é muito estranho. Me sinto mal. Eu conheço pessoas aqui que depois que veio para Jesus, estava indo para a igreja e tal, decidiu ir numa balada. Ela falou que começou a passar mal. Meu Deus, começou a passar mal. Assim, quase desmaiando. Ela falou, preciso ir embora, eu preciso sair daqui. Sabe aquele sentimento, aquela coisa sufocando a pessoa? E eu falei para ela, isso é o Espírito Santo, minha querida. É o Espírito Santo dizendo para você que você é uma nova criatura. Você tem uma nova vida agora. Você não cabe mais naquela roupa. Sabe quando você quer colocar uma roupa de frio num calor de 35 graus? Não cabe. Ou você que calça 40 e quer tentar colocar o seu pezinho num 35? Não cabe. Atitudes da velha vida não cabe mais nessa nova vida. É por isso, queridos, que nós estamos aqui constantemente falando em cima desse púlpito sobre essa nova vida. O pastor Antônio da Hora falou aqui no sábado sobre a necessidade de se pregar as mesmas coisas. É necessário falar sobre as mesmas coisas. Sempre o novo nascimento, a nova criatura em Cristo Jesus, quem você é agora, mente renovada, caráter transformado. A gente tem que estar sempre falando, porque isso é segurança para nós. Sabe por quê? A qualquer momento, você está aí, eu estou aqui, exposta ao mundo, a gente precisa sair para trabalhar, porque maravilhoso seria se, como o Ricardo, né? A gente pudesse trabalhar só na igreja, só lidar com os irmãos, só estar neste ambiente, que é maravilhoso. Mas não. Muitas pessoas como eu, a gente tem que ir lá para fora. Lidar com as pessoas que não têm Deus, que não acreditam em Deus, que falam mal de Deus na sua cara, esfregam na sua cara que não acreditam em Deus. Você tem que conviver com esse tipo de gente. E é nessa hora que você vai manifestar essa nova criatura, porque as pessoas precisam ver que você é diferente. E como que eu manifesto isso? Vivendo essa nova vida. Eu não aceito viver na mediocridade. Queridos, é muito baixo você viver mediano. É muito baixo você viver mais ou menos. Tendo consciência dessa vida que Deus conquistou para você, tendo consciência da vida, da plenitude de vida que Deus tem para você, da vida abundante que Deus tem para você, é muito baixo, não dá. Aí não dá, né? Como diz o meu amigo Vinícius Carreiro. E sabe, ainda falando sobre caráter, Deus usa a sua fé para moldar o seu caráter. O caráter é a manifestação daquilo em que você está se tornando. Um caráter transformado é fruto de escolhas corretas e consistentes baseados na palavra. Aleluia! A mudança real na nova aliança é o que acontece dentro. E isso vai sair para fora. Sabe, queridos? A vida interior, ela é agitada. Tem muita coisa acontecendo dentro de nós, querido. Muita coisa. E nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para organizar todas elas.
Sabe, eu ouvi uma mensagem da Joyce que ela dizia que o homem interior ele é muito ocupado. E é verdade, porque a nossa vida exterior é aquela que a gente mostra para as pessoas. É a maneira como eu lido com as pessoas, como eu me porto com as pessoas. Mas a vida interior é aquela que eu dou satisfação a Deus. E tem muita coisa acontecendo dentro de nós. E ela diz nessa mensagem, eu achei muito engraçado que ela fala sobre isso. De que assim, precisa ser trabalhada essa vida interior, porque ao mesmo tempo que você está aqui, as pessoas estão te vendo, né? Oi, tudo bem? Ninguém sabe o que está acontecendo dentro de você. Você está aqui falando oi para a irmã, oi, paz, querida. E dentro de você, eu não suporto ela. É por isso que precisa ser trabalhado, querido. E aí eu te pergunto, o que você tem colocado dentro de você? Porque a manifestação desse caráter transformado, ele vem a partir do momento que eu me exponho à palavra. Essa manifestação do que está dentro de mim é o que vai sair. O que você tem colocado dentro? Como que tem sido os seus dias? Você tem se alimentado da palavra? Você tem ouvido boas mensagens? Você tem lido bons livros? Você tem se esmerado no estudo da palavra? Tudo isso, queridos, são coisas que nós vamos colocando para dentro de nós e isso vai transformando a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar e automaticamente o nosso caráter vai ser transformado, porque não tem como mais eu andar por um caminho, sendo que dentro de mim o Espírito Santo está dizendo para mim, está errado, está errado, está errado, não tem como, porque Ele fala, você sabe quando você está indo por um caminho que não agrada a Deus, você tem o Espírito Santo morando dentro de você, você sabe. Se tem uma coisa que nós não podemos correr é da nossa consciência. Não deveria ter tratado o irmão daquele jeito. Eu não deveria ter falado daquela maneira. Eu não deveria ter me portado daquele jeito. Eu não deveria ter tido aquela atitude. Tudo isso, querido, são sinais de que o Espírito Santo está dentro de você e que você está em construção. Tem algo acontecendo dentro de nós. Mas é aquilo que eu falei, essa transformação, ela exige algo de nós. Existe uma responsabilidade que é nossa. Para fazer com que esse crescimento seja evidente, eficaz, relevante. O que dependia de Deus, Ele fez, querido. Ele entregou o seu Filho, que morreu por nós naquela cruz. Ele nos livrou do pecado, da morte, da miséria, da pobreza. Tudo isso Ele fez. E ainda mais, Ele enviou o seu Espírito para morar dentro de nós. E essa transformação está acontecendo a todo momento. Dentro de nós. Agora, crescer, me empenhar nessa nova vida, depende de mim, não depende mais de Deus. Não depende nem dos nossos pastores. E olha que eles fazem bastante. Nos aconselha, nos direciona, nos inspira, nos motiva. O pastor está sempre mandando mensagens lá no WhatsApp, nos grupos, me envia ministração, e envia livro. E por que não cresce? Vou deixar esse ponto, esse negócio, esse selar aí para vocês. Aleluia. O que eu tenho me exposto é o que vai refletir. Aquilo que eu tenho me exposto durante o meu dia, durante a minha vida, é o que vai refletir na minha vida lá fora. Aleluia. Abre lá em Mateus capítulo 12, versículo 34. E diz assim: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Deixa eu ver qual a versão que está aqui. Mateus 12, 34. Ah, não é esse não. Hã? É a parte de baixo, Gu. Ah, sim. Que eu só vi o raça de víboras. Desculpa, gente. Como
Como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O que está cheio o seu coração? E você sabe, quando nós falamos de coração, nós falamos sobre o homem interior, essa vida interior, o que você tem colocado dentro de você, sobre o que você tem se exposto. A janela para a nossa alma é os nossos olhos, querido. O que você tem visto? O que você tem ouvido? Essas coisas você pensa que não, mas tem uma grande influência no seu crescimento. Ou no seu crescimento, ou na sua atrofia. Sabe por quê? Você já percebeu que é muito fácil você perceber uma pessoa quando ela é cheia do Espírito Santo? Não é? Você não consegue saber quando a pessoa é cheia do Espírito Santo? Só que você também consegue saber quando ela é carnal. Gente, não tem meio termo. A sua vida espiritual é visível aos olhos. Seja ela uma vida cheia, inflamada, ou seja ela carnal. Não adianta tentar esconder, querer mostrar uma aparência de justiça, né? A Bíblia fala sobre a aparência de justiça. É aquela que eu quero mostrar que eu sou santo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas dá para ver que não tem vida. Aleluia. Então nós precisamos, queridos, tomar muito cuidado com aquilo que a gente coloca dentro de nós, porque aquilo que nós estivermos cheios é o que vai sair. Da sua boca tem que sair palavras, queridos, que vão levantar as outras pessoas. Palavras de cura. Você precisa ser um farol na vida de todos aqueles que querem Jesus, que querem uma mudança de vida. Você é o farol. Você sabe que aquele farol que fica lá no oceano, lá no meio do mar, sabe para que serve aquilo? Para indicar uma direção, é para indicar um caminho. E quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, é sobre isso que ele está dizendo. As pessoas vão olhar para você e elas vão saber que caminho seguir. Aleluia. Pense bem no que você tem sentido e o que tem moldado o seu caráter. Afinal, construí-lo ou destruí-lo é responsabilidade sua. Então, em 2 Timóteo 2,15 diz assim: procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Nós recebemos uma missão. Nós temos o dever de reconciliar o mundo com Deus. Essa é a nossa missão. Deus nos deu essa missão. Eu não estou falando dos 5 dons ministeriais. Eu estou falando na missão de todo filho de Deus. Você aceitou Jesus, automaticamente você recebeu uma missão. Você precisa reconciliar o mundo com Deus. Você foi salvo, você está cheio do Espírito Santo, agora vai lá e fala do amor de Deus para as pessoas. Jesus fez isso com algumas pessoas que ele curou. Ele falou: vai e conte. Vá e fale. Vá e mostre aos fariseus. Queridos, a obra redentora de Jesus Cristo, o que Deus está fazendo na nossa vida, precisa ser visto pelas pessoas. As pessoas precisam saber que você mudou, que você não é mais a mesma pessoa. Outro dia o Ricardo, o Rodrigo... O Ricardo estava pregando e aquele dia o Ricardo estava muito encharcado na unção. E o meu cunhado olhava para ele e ele falava, depois ele contando para a gente, ele disse que olhava para o Ricardo e ele falava assim: não, cara, você cresceu comigo, não é a mesma pessoa. Não é aquele que cresceu comigo lá no líder, não é. É isso. As pessoas têm que olhar para nós e falar: não é a mesma pessoa, não é. Ele é outro, é uma nova criatura, é uma nova pessoa. Ele não perdoava, ele era rancoroso, arrumava briga com todo mundo. Não, agora ele ama as pessoas. Ele perdoa facilmente. Aleluia, aleluia. E o outro tópico que fala sobre a característica dessa nova vida é a plenitude no Espírito. Eu já falei sobre
A mudança de mentalidade, o caráter transformado. E eu quero falar com você sobre a plenitude no Espírito. Plenitude do Espírito Santo é efetivamente a vontade de Deus que todos os crentes, é a vontade de Deus para todos os crentes. O imperativo divino para ser cheio do Espírito Santo não está ligado apenas aos líderes da igreja, mas é extensivo a todos os crentes. Sou eu que decido o tanto de Deus que eu quero provar. Eu preciso me preocupar com o sacrifício. O fogo é com Ele. Deus nos chamou para viver essa plenitude, a plenitude do Espírito, para que nós possamos nessa nova vida, nessa nova aliança, viver plenamente tudo aquilo que Ele tem para nós. E isso não está falando somente de coisas nessa terra, e nós estamos falando de coisas espirituais também. Deus nos chamou, queridos, para atuar nos dons. Sim, Deus tem dons que Ele repartiu à igreja e Ele quer ver a gente atuando nesses dons. A Bíblia diz que Ele distribuiu dons aos homens. E cadê os dons que não estão se manifestando? Você já se perguntou? Eu sempre falo com Deus. Eu falo muito com Deus sobre dons. Eu peço muito para Deus. Porque a Bíblia diz que você tem que pedir. Amém? É certo pedir. Você precisa pedir mesmo. E eu peço para o Senhor, eu falo, Senhor, eu quero, me usa nos dons, eu quero, Senhor, os seus dons, eu quero. E eu busco tanto por isso, queridos. Eu consigo, para a glória de Deus, o Senhor me usa algumas vezes em palavras de conhecimento, palavra de sabedoria. E depois eu fico assim maravilhada, que eu falo, meu Deus, como é maravilhoso você poder ter esse privilégio de ser um canal de Deus. Sabe, Deus usar a sua vida e você trazer uma palavra para uma pessoa no momento certo, a palavra certa, a direção certa. Que privilégio. É ou não é, pastor, um privilégio você ser usado por Deus para fazer a pessoa ser curada, você orar e a pessoa ser curada. E isso não está, queridos, disponível somente para alguns, não, é para todos os filhos. A plenitude de Deus, a plenitude do Espírito é para todos nós. Está dentro dessa nova vida. Então peça os dons, queira, busque. Decida viver inflamado para Deus. Aleluia, aleluia. Como eu coloquei aqui, o nosso papel é preparar o sacrifício, querido, é preparar o altar. O fogo é Ele que vai mandar. Sabe, na antiga aliança, o pessoal tinha os sacerdotes, eles tinham que preparar aquele altar bonito de sacrifício para Deus. Eles faziam a parte deles e Deus fazia a parte dele. Na nova aliança, nós somos os sacerdotes que estamos preparando esse sacrifício. E o sacrifício é a nossa vida diante do altar. É a minha consagração. É a minha decisão de andar inflamado, de me consagrar a Deus. Esse é o meu sacrifício. E Ele continua respondendo com fogo. Aleluia, aleluia. Deus é muito bom. Aleluia. E lá em Levíticos, no capítulo 6, no versículo 12, ele fala sobre isso. Sobre a lenha no altar, vamos ler? O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Coloca na ARA. Não é essa, é outra. Deixa eu ver aqui. O fogo arderá continuamente no altar. Eu não sei qual que é a versão. É essa? O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã. E sobre ele, o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. A responsabilidade do sacerdote era colocar a lenha no altar. A responsabilidade hoje, na nova aliança, dos sacerdotes, eu e você, ainda é continuar colocando lenha no altar.
Só que a lenha mudou. O pastor até já pregou sobre isso. Antigamente era a madeira que se colocava sobre o altar. Hoje é a vida. É as emoções, é as decisões, é a carne. E o fogo Deus continua mandando, amém? Aleluia! O outro tópico é uma vida de gratidão. Salmo 103, versículo 2. Aleluia! Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Uma vida de gratidão é uma característica de uma nova vida em Cristo Jesus. Nós precisamos viver uma vida de gratidão. Eu preciso todos os dias lembrar da onde Deus me tirou e aonde Ele está me levando. Eu preciso me lembrar e agradecer todos os dias de que eu fui uma pessoa e que agora eu estou me tornando outra. Talvez muitos aqui, assim como eu, ainda não chegaram aonde gostariam, ainda não estão do jeito que gostariam, ainda não amadureceram o tanto que gostariam em algumas áreas. Estamos juntos, vamos crescer. Mas sabe que eu louvo a Deus porque eu não sou mais como eu era antes? Eu tenho uma nova vida e essa nova vida traz consciência para mim de quem eu sou, de aonde eu vou chegar e do que Deus tem preparado para mim. Eu entendi nessa nova vida que eu sou abençoado, que eu sou próspero, que a vida de Deus está em mim. Eu sou sacerdote na nova aliança. Hoje eu entendo que eu posso me achegar a Deus, nada pode me impedir e me separar do amor de Deus. Não importa o que eu faça, Deus continua me amando. Ele tem uma vida boa para mim, uma vida abundante esperando por mim. Ele joga no meu time, Ele está comigo, Ele é meu amigo, Ele não está contra mim. Sabe, queridos, durante muito tempo nós vivemos uma vida achando que nós éramos inimigos de Deus. Era como se estivéssemos tentando colocar uma bola num quadrado. Não. Deus joga no meu time. Deus joga no meu time e isso fez toda a diferença para mim. Quando eu entendi essa minha nova vida. Eu não preciso estar o tempo todo achando que Deus é mau, que Ele vai me castigar. Qualquer coisa ruim que eu fizer, Ele já está pronto com o cajado para me bater. O pastor já falou sobre isso de uma maneira que ele acreditava antes. E eu também acreditava porque eu vim de um lugar que me ensinavam essas coisas. Eu achava que a minha bênção estava quase chegando. Quase chegando, quase chegando. Eu estava andando bem ali, ó, bonitinha nos caminhos do Senhor. Sem cometer nenhum pecadinho. Mentira, né? Que a gente sempre pisa na bola. E aí quando eu pisava na bola, eu falava, ixi, o anjo voltando para trás com a minha bênção, já era. Começar do zero, vou ter que ir pro fim da fila. Quem aqui não pensava assim? Era só eu? Eu pensava assim. Quando eu errava, eu achava que eu tinha que voltar para a fila. O que Deus estava preparando para me dar, já era, não vou ganhar, não vou receber. Era como se a gente ficasse barganhando com Deus sobre recompensas, né? Sobre merecimento. E graças a Deus essa palavra veio e ela nos mostrou que não é sobre merecimento, porque ninguém merecia nada. É pela graça. É essa graça maravilhosa que me habilita a viver essa vida, a sentar na mesa com meu Pai, a estar na mesa com Ele e poder ser chamado de filho. Ele não faz distinção de mim. Ele está jogando no mesmo time que eu. Ele quer que eu ganhe tanto quanto eu. Sabe aquele famoso, se Deus quiser, se Deus quiser, você vai conseguir. Não, querido, Deus quer. Ele quer que você seja próspero. Ele quer que você seja abençoado. Que você tenha essa consciência de que você é abençoado. Ele quer.
Ele quer que você viva os melhores dias da sua vida. Ele quer que você tenha um bom carro. Ele quer que você tenha uma boa casa. Ele quer que você viva uma vida abundante. Essa consciência precisa estar, querido, implantada dentro de você, de que eu tenho uma nova vida. Deus quer me abençoar. Ele me ama. Aleluia. Isso muda cativeiros totalmente. Isso abre porta de prisão. Querido, essa palavra transformou a minha vida. Porque a religião, querido, ela é terrível. É terrível. É muito triste, eu não sei você, mas eu fico tão triste quando eu vejo alguns irmãos meus, irmãos em Cristo Jesus que eu digo, que creem em algumas coisas que não estão em linha com a palavra. Sabe, uma vez eu e o Ricardo, nós fomos ministrar em uma igreja, e chegando lá, as pessoas estavam lá esperando o batismo no Espírito Santo, falar em línguas, há 15 anos. Você sabe o que é uma pessoa, você, verbiano, que está com essa palavra maravilhosa aqui revelada, uma pessoa esperando para falar em línguas 5, 10 anos? Sabe o que é isso? A pessoa falou para nós assim, teve uma senhora que eu orei por ela, era uma senhora, ela devia ter uns 60 anos. Ela disse que a vida inteira dela, era o sonho dela ser batizada no Espírito Santo. Queridos, que privilégio nós recebermos essa palavra, nós termos esse entendimento, nós podemos desfrutar do batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas, entendendo que essa é a nossa linguagem sobrenatural, essa linguagem que Deus se comunica conosco. É maravilhoso demais, é um privilégio muito grande. Então, como diz a Jane, dê valor à sua igreja, dê valor à palavra que você recebe aqui, dê valor para essa visão, querido. Aleluia. E seja, querido, uma pessoa que vai trazer outros para receber dessa mesma revelação, amém? Aleluia. Em Colossenses 2:7, ele ainda fala sobre transbordar de gratidão. Vamos ler? Colossenses 2:7. Nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Em outras linguagens diz, transbordando de gratidão. Viva uma vida de gratidão. A vida de gratidão é uma vida para ser vivida de propósito. Quando as circunstâncias vierem, trouxer as pressões da vida vierem, as circunstâncias se levantarem e você quiser reclamar, agradeça. Obrigado, Senhor, por esse emprego. Porque esse ônibus cheio. Obrigado, Senhor, porque tem ônibus para eu ir trabalhar. Eu tenho um emprego para poder estar indo. Agradeça, querido. Você vai ver como vai mudar o seu dia quando você trocar a murmuração por agradecimento. Amém? E o último que eu quero falar é sobre a paz que excede todo entendimento. Filipenses capítulo 4, versículo 6. A banda pode subir. Aleluia. Esse é mais um benefício, mais uma característica dessa nova vida. É essa paz, é viver com essa paz que excede todo o entendimento. Pode o mundo estar acabando ao seu redor, pode a circunstância te apertando, você tem paz. Você dorme em paz. Aleluia. E diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Eu apresento a Deus o que eu preciso e agradeço. Porque quando você tem essa mentalidade, esse entendimento, você sabe que a sua oração foi ouvida e vai ser respondida. Então você anda em paz, amém? Aleluia. Em João, capítulo 14, versículos 27, Jesus fala sobre a paz que ele iria nos deixar.
E diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Em outras versões diz assim: não se turbe o vosso coração, não tenha medo. Fique em paz. Eu te dou a minha paz. Sabe que tem coisas que às vezes tenta roubar a nossa paz. Coisas do cotidiano. Às vezes eu tenho uma conta para pagar, um problema na família para resolver, um diagnóstico médico. E você sabe que todas essas coisas querem roubar a nossa paz? Mas se nós entendermos sobre essa nova vida, nós vamos entender que uma das características que Deus me deu nessa nova vida é essa paz. A paz que excede todo entendimento. Como disse o pastor outro dia, só termina quando eu venço. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem, não importa o que aconteça. Não importa a circunstância que tenha vindo sobre você, não importa o problema que tenha surgido, não importa a adversidade, Deus está trabalhando ao meu favor. Você precisa, querido, mudar a sua visão a respeito das coisas que acontecem com você. Sabe por quê? Porque problemas na vida a gente vai ter. Sempre. Enquanto está vivo vai ter problema. Mas o que vai definir quanto tempo você vai ficar nisso é a sua atitude diante do problema. E se você entende que você tem uma nova vida, a paz de Deus excede todo o entendimento que está sobre você, guardando a sua mente e o seu coração, você vai se levantar diante da circunstância que for, diante do problema que for, você vai declarar a palavra, você vai trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. E o que é que tem me trazido esperança? A palavra. Eu sou abençoado, eu sou próspero, a vida de Deus habita em mim, eu sou uma nova criatura, eu ando em novidade de vida. Obrigado, Pai, por contas sendo pagas. Obrigado porque a sua palavra diz que você me supriria em todas as coisas. A Vivi outro dia, ela me ensinou ela disse que quando eles estavam passando por momentos financeiros apertados no começo deles, ela estava lá precisando das coisas para eles, para as crianças. Ela disse que ela falava: Pai, você traz alimento para os pássaros. E eu sou sua filha. Ele entregou o filho dele para morrer por mim. Me negaria a ele qualquer outra coisa? É consciência, querido, de justiça. Eu sei quem sou, eu sei a minha posição hoje em Cristo Jesus. Nada vai me faltar. E você precisa usar a palavra a seu favor. É circunstância financeira que tem te apertado? Comece a declarar a palavra. Comece a dizer os versículos que falam sobre finanças. Pai, você disse que eu seria suprido em todas as coisas. E todas as coisas são todas as coisas. Ah, eu preciso pagar essa conta e não tenho dinheiro. Pai, eu preciso ser suprido em todas as coisas. Pagar uma conta não é uma coisa? Está valendo então a oração. É isso. Eu preciso de cura. Pai, você levou sobre si todas as minhas enfermidades. O pecado que estava sobre ele me trouxe vida, me trouxe liberdade, cura. É reivindicar, querido, o que é seu. E você sabe que Deus gosta quando você toma essa posição? Ele olha para você e diz: entendeu, entendeu, esse entendeu. Deus não nos vê como pobres coitados, queridos. Deus não nos vê assim. Ele nos vê reinando com o Filho dele, amém? Se coloque de pé, aleluia. Ele nos vê como filhos amados. Ele nos vê através do seu Filho. Quando Ele olha para nós, Ele vê Jesus. Então não tenha uma visão de si mesmo que Deus não tem. Não se veja como Deus não te vê. Se veja como Deus te vê. E você vai ter essa consciência quando você entender que você recebeu essa nova vida em Cristo Jesus. E você decidir andar nessa nova vida. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai.
Obrigado por essa nova vida. Obrigado pela mudança de mentalidade. Obrigado pelo caráter transformado. Obrigado pela plenitude do Espírito. Obrigado, Senhor, por essa vida que você me deu. Obrigado por essa paz que excede todo entendimento. Feche seus olhos, vamos orar. Agradeça a Deus por essa vida, querido. Essa vida maravilhosa que Ele te deu. Obrigado, Senhor, pela posição em Cristo Jesus que você nos colocou. Estamos assentados junto ao seu Filho. Obrigado, Pai. Obrigado,